nossa Santa Casa. Eu recebi, sexta-feira, por coincidência, o jornal do Conselho Federal de Medicina com alguns dados interessantes. Dados que são conhecidos por toda a classe médica, mas que são desconhecidos pela grande maioria da população. E isso acontece não apenas a nível do nosso país, mas a nível do Estado de São Paulo e a nível do nosso município de São João da Boa Vista. Na nossa Santa Casa, nós estamos com atraso nos pagamentos que mais ou menos em torno de um ano, né, dos repasses do SUS. Inclusive, nós temos uma assembleia do corpo clínico marcada para o próximo dia 7, próxima terça-feira, para poder discutir o que os médicos vão fazer. E muita gente fala, nossa, os médicos ganham muito dinheiro, os médicos não querem trabalhar, os médicos são vagabundos, e poucos conhecem a realidade do trabalho médico, principalmente do trabalho médico dentro da Santa Casa que atende SUS. Então, antes de entrar no mérito da questão, eu trouxe alguns dados aqui para vocês poderem entender o que vem acontecendo. E vou citar valores para vocês poderem ver. Então, vamos lá. Então, foi feito um trabalho, então ele coloca aqui, a grande virtude desse trabalho é quantificar com exatidão o que o médico sente no bolso todos os meses. São dados aparentemente óbvios, mas desconhecidos pela grande maioria da população que não exerce a medicina, mas cuja divulgação em ampla escala certamente causará surpresa a todos. Faz cair o queixo e causa vergonha o nível de sucateamento ao qual os gestores têm submetido o atendimento ao SUS, inclusive dentro da nossa Santa Casa. E aí ele fez um trabalho, pessoal do Conselho Federal de Medicina, então eles colocam, para que vocês saibam, né, os serviços profissionais pelos quais os médicos são remunerados podem ser pagos de duas maneiras. Primeiro, diretamente pelo SUS ao médico ou através do hospital, que posteriormente repassa ou remunera o médico por tempo trabalhado. Esse último é obrigatório para os hospitais públicos. O da São João. Então, a Santa Casa recebe a verba do SUS pelo trabalho do médico e deveria repassar aos médicos. Sabe quando que os médicos receberam do SUS a última vez? Agosto de 2014. Os médicos não receberam mais esse repasse do SUS. E havia grande dúvida, será que esse repasse está chegando corretamente na Santa Casa? E a Santa Casa não repassa porque também não está recebendo? Mas não, nós fomos atrás e verificamos que os repasses existem e são feitos de maneira cronologicamente corretas. Da mesma forma, o pagamento dos plantões, e aí envolve a nossa própria prefeitura. Os plantões também estão atrasados. E quem repassa para o hospital o valor dos plantões é a prefeitura municipal. E nós sabemos que a prefeitura repassa de maneira correta. Então o que está acontecendo é uma apropriação indevida desses valores, tanto do SUS quanto da prefeitura. E os médicos acabam não recebendo. E agora eu vou passar para vocês alguns valores, tá, para que vocês possam entender quanto que um médico ganha trabalhando pelo SUS. Vamos lá. Um paciente internado na Santa Casa com uma doença de fígado, por exemplo, uma hepatite na Santa Casa, uma hepatite, uma cirrose, tá? Uma média de internação de 8 dias. Quanto que um profissional, um médico, recebe por dia para tratar esse paciente com uma cirrose, com uma hepatite? R$ 7,46. É quanto um médico recebe por dia para atender um paciente de SUS. Tratamento do AVC. Um paciente fica na UTI, por exemplo, 7 dias com AVC. Quanto que o profissional recebe? R$ 8,32 por dia para cuidar do paciente com AVC. Uma insuficiência cardíaca. Quanto que ele recebe? Tá? R$ 10,04 por dia. Uma gastrectomia total, retirada do estômago. Né? 3 cirurgiões e um anestesista. Esses 3 cirurgiões e esse anestesista vão dividir a bagatela de R$ 35. Dividido por 4 profissionais. Se houver 2 cirurgiões e um anestesista, por 3. Cada um vai receber R$ 11 para fazer uma gastrectomia total. Um parto, uma cesárea, 2 obstetras e um pediatra. R$ 75. R$ 25 para cada obstetra para o seu auxiliar e 25 pediatras. Esqueci do anestesista, né, Alex? Então são 4 profissionais. 75 dividido por 4. Uma colecistectomia por vídeo, R$ 82. Você necessita de 2 cirurgiões e um anestesista. Esses são os valores
que são pagos pelo SUS. E apesar dessa miséria que é paga ao médico, o médico não recebe. Mesmo esses valores, tá, infinitamente inferiores ao que deveria ser pago, o médico não recebe. É a situação atual na Santa Casa. A Santa Casa não está pagando os médicos desde agosto, nem por essa tabela SUS. E o que acontece? Nós sabemos que existem rombos e que a Santa Casa também trabalha no vermelho. Tá? Mas o médico também precisa se alimentar, ele precisa cuidar da escola dos filhos, ele precisa ter direito à saúde, como é preconizado na nossa Constituição. Mas o médico sempre é aquela figura que a sociedade vê como um semideus, que ele não precisa disso. Mas não é bem assim. E por isso que esses dados aqui, o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina pediu para que nós possamos divulgar para a população, para que a população saiba o que vem acontecendo a nível de Brasil, de estados e de município. No nosso município está acontecendo isso. E nós não sabemos se os médicos vão parar ou não. É lógico que nós, médicos, não iremos parar atendimento de urgência e emergência. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. O médico não pode continuar trabalhando quase um ano sem receber esse repasse. Ah, mas a Santa Casa está com dificuldades. Sim, então o que nós podemos fazer para ajudar também a Santa Casa? É um grande problema, é um grande dilema o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é o médico continuar trabalhando sem receber. E aqui nessa pesquisa tem outros dados interessantes. Prefeituras pagam muito menos do que deveriam pagar. E aí, nessa casa, há um mês atrás, o prefeito Vanderlei, muito corajosamente, mandou um projeto, projeto 52, para tentar igualar o salário do médico que fica 20 horas por semana nas UBSs, tá, com aqueles que ficam 40 horas nos PSF. Um projeto polêmico realmente. E aí eu fui ver aqui, tá, nos dados do CFM, olha que interessante. São João da Boa Vista é uma das cidades que mais mal paga o médico por 20 horas. E que mais bem paga no Brasil por 40 horas. Olha que coisa estranha. São João paga 14.700 por 40 horas e paga 2.700 por 20. Mas que matemática que é essa? Se eu pago 2.700 por 20, eu vou pagar 14.700 por 40. Essa matemática não bate. Então, o que o prefeito tentou naquele projeto, que sequer foi votado na casa, entendia a posição do sindicato, a posição dos funcionários da saúde, todos têm direito. Mas ele tentou fazer o quê? Um reajuste nessa discrepância salarial que existe. Ah, o projeto teria que ser para todo mundo. Concordo. Todas as categorias que tenham essa discrepância têm o mesmo direito. Agora, o que nós vamos buscar com relação a isso? Não sabemos. O promotor está no pé do prefeito para colocar o ponto. Será justo colocar um ponto para que você cumpra 20 horas e receba 2.700 e o outro cumpra 40 horas, não bata ponto e ganhe 14.700? Parece estranho. E os números não mentem. Os números são infalíveis. Mas voltando à questão do SUS, o que eu proponho para essa casa? Talvez uma reunião envolvendo corpo clínico, prefeito e a mesa administrativa da Santa Casa. Ou o senhor Carlos Cleiton, ou quem venha responder pela Santa Casa. Para ver o que está acontecendo. O que nós podemos fazer pela Santa Casa? A prefeitura vai ter que ajudar mais? O repasse não está sendo feito? Ah, não, o repasse está sendo feito e nós sabemos que está sendo feito. Então por que o médico não recebe? O que está acontecendo? Nós vamos esperar os médicos pararem, mas na hora que os médicos pararem, os médicos são ruins. Porque eles pararam, eles não querem atender. Mas eles não recebem. Gente, são 10 meses sem receber. E receber essa mixaria do SUS. Mas os médicos continuam trabalhando, mesmo recebendo essa mixaria. Mas não recebem, nem essa mixaria eles estão recebendo. Então é justo que essa reivindicação da classe médica, e não sei o que vai acontecer nessa Assembleia, a grande maioria dos colegas querem parar o atendimento, os casos eletivos, atender só urgência e emergência, até que a situação tome um rumo que seja bom para todos. Nós não queremos que a Santa Casa seja prejudicada. Nós queremos o que é justo pelo nosso trabalho. E se a Santa Casa está em dificuldades, que venha conversar abertamente com os médicos. É difícil um diálogo honesto, franco com a Santa Casa. A Santa Casa tem dificuldade, como tantas outras estão em dificuldades. Tá? Então, o que nós podemos fazer? O que essa Casa de Leis pode fazer? O que o prefeito pode fazer? Vamos municipalizar o hospital? Não sei se essa seria uma boa ideia.
Mas precisamos debater e chegar num consenso para que ninguém seja prejudicado. E muito menos o nosso principal alvo, que é a população. Antes de pensar no médico, de pensar na Santa Casa, estamos pensando no atendimento à população. E por isso que esses médicos abnegados que continuam trabalhando na Santa Casa, tá, merecem um pouco mais de respeito. E foi por isso que eu resolvi, aproveitando o requerimento do Dr. Zé Eduardo, que também sabe da situação, né, tentar mobilizar essa casa, mobilizar o prefeito, e para que todos entendam que a situação está caótica. E precisamos fazer alguma coisa antes que o atendimento seja paralisado. Era isso que eu queria falar. Eu agradeço a presença dos dois colegas, o Dr. Sabino, o Dr. Alex, né, que sabe muito bem o problema que a Santa Casa está vivenciando. Doutor Edemir, eu queria uma parte, até para completar alguma coisa. Você citou são dois pontos que você citou. O primeiro é sobre o SUS e o segundo é sobre a prefeitura. Sobre a prefeitura, o pouco que eu entendo, a prefeitura não pode continuar fazendo repasse se o dinheiro não está chegando na mão de quem presta o serviço. Então, qual atitude a Câmara Municipal vai tomar? Porque ela tem que cortar o repasse se a partir do momento que não está chegando direto de quem fez o serviço. Isso acontece com qualquer terceirização de serviço, com qualquer área que se fechar de segurança, do que for. Então, nós temos que tomar uma atitude em relação a isso. Segundo, sobre o SUS, eles estão administrando algo para a população de São João. Eu acho que o senhor está correto, nós temos que pedir uma reunião, nós temos que entender, ver o que nós podemos ajudar, o que nós podemos colaborar, o que o prefeito pode fazer, mas não pode deixar de receber. Tá? Que está sendo ilegal. É uma denúncia que o senhor fez de uma coisa ilegal. Tá? A partir do momento que a prefeitura... Porque você faz um repasse num contrato que você faz, no outro mês você tem que apresentar todos os pagamentos para receber no mês seguinte. Então, não está recebendo. E aí? Como é que fica? A responsabilidade é nossa também. Então, pode contar comigo. Se marcar uma reunião no horário que eu possa participar, espero até que uma reunião no horário que todos possam participar, ouvir os vereadores, porque eu tenho certeza que todo mundo vai querer participar, e eu acho que essa reunião tem que ser marcada o mais rápido possível, porque é um absurdo receber o valor que está sendo pago, né? Pago não, né? Somente que teria que ser repassado, que é muito pouco, e isso não ser repassado para os profissionais que executaram, e executam muito bem, porque todas as vezes que eu precisei ser atendido, meu pai, minha mãe, todo mundo pelo SUS, é muito bem atendido por todos os médicos que lá estão. Então eu acho que a gente também tem que zelar por esses profissionais que lá atendem a gente. Obrigado, João. Eu gostaria, presidente, se o doutor Alex, o doutor Sabino quiserem falar alguma coisa. Doutor Sabino, doutor Alex, quiser fazer alguma coisa, pode entrar aqui na... Ô, Magu, tem um microfone para o Alex? Não tem? Entra aqui, doutor, vem. Pode entrar aqui, por favor. Doutor Alex, também, se quiser entrar, pode entrar. Alô? Alô? Tá falando, hein? Bom, esse assunto é um assunto de extrema complexidade e precisa ser analisado com muito cuidado, porque ele tem tantas facetas que uma hora você incrimina o fulano, depois incrimina o cicrano, e uma hora o INPS é o vilão, outra hora o médico é o vilão, outra hora a Santa Casa é o vilão, e é uma conjuntura estranha, né? O que acontece? Estava eu e o Alexinho conversando agora mesmo ali, essa alta complexidade que veio para São João é uma coisa fantástica, porque a região de São João, que é Santa Cruz das Palmeiras, Vargem Grande, Aguaí, eles não têm condição de atender, eles não têm UTI. Então, qualquer caso de UTI, que precise de UTI, eles não têm. Então tem que mandar para São João. A UTI de São João tem 10 leitos, né?
Eu montei a UTI de São João em 1977. E desde lá, na região inteira, ninguém montou mais uma UTI. Pinhal não tem UTI. Entendeu? Manda infarto do miocárdio de Pinhal, vem para São João da Boa Vista. Você entendeu? Eu falo pro cara, pô, mas vocês têm 5 cardiologistas aí, vocês não podem tratar o infarto aí. Não, aqui não tem vaga mais. O secretário da Saúde de Pinhal, uma noite, me telefonou no plantão e pediu que eu vendesse uma vaga para ele. O senhor não vende uma vaga para mim? Porque era 1h da manhã. Eu falei, que vende vaga, rapaz? Eu estou te falando que não tem vaga. Não tem mais nada, não tem vaga. Tem gente na fila para entrar na UTI e não consegue entrar. Né? Essa alta complexidade que colocaram está gastando uma fortuna de dinheiro. E está vindo da região inteira. Entendeu? E cada vez vai vir mais. Ela vem até quando não tem mais lugar. Você fala para o sujeito, ó, doutor, tem um trauma de crânio aqui, coisa e tal, mas não tem vaga. Mas eu vou mandar assim mesmo, viu? Porque tá lá não sei aonde, não tem mais nem lá, não tem aparelho nem de pressão. Então eu vou mandar de qualquer jeito. Mas não tem vaga, não, mas vai assim mesmo. E vem o camarada e fica lá num canto da Santa Casa. Então, e a despesa vai aumentando da Santa Casa sem parar. Esse trauma de crânio vai ser operado, vai o anestesista, vai e mede e passa tudo quanto é aparelho de última geração nele, os que tem, né? E isso daí vai custando caro, o camarada fica internado 1 mês, 2 meses, e a despesa da Santa Casa vai aumentando demais, entendeu? Aí a Santa Casa não tem como pagar as coisas e vai se falindo. Então, quando faz regionalização, vem um monte de gente para São João. E não tem mais vaga para atender ninguém. Porque lota, né? Vem, Aguaí não tem mais nem hospital, e vem tudo para cá. 30 mil habitantes, de repente recebe 30 mil. De repente recebe mais Vargem Grande, tudo, qualquer coisa. E agora no fim não fica nem complexidade. Eles mandam até fratura de braço. Você entendeu? E aí você está com o sujeito na mão lá, e aí como é que faz? Então, a Santa Casa pega o dinheiro dos médicos e paga o plantonista. Esse dinheiro, isso daí não fui eu que estou falando, foi o administrador. Ele falou, eu pego o dinheiro do SUS seus e pago vocês mesmo. E pago vocês no plantão. Então, quer dizer, eu não recebo faz desde agosto. E ele pega o meu dinheiro e paga uma atividade que eu tenho de plantonista. Quer dizer, está totalmente errado, né? Mas o que está certo, né? Como é que está certo? Impõe para São João. Algumas vezes eu conversei com... Isso foi até objeto de uma reunião em que o senhor Carlos Lobato ele foi questionado pela Secretaria da Saúde daqui, para a secretária da Saúde, a Lia Bissoli. Ela levantou e falou assim, olha, a Santa Casa não tem diretor administrativo? Porque como é que vocês fizeram regionalização se não ia dar prejuízo? O diretor devia ter falado isso daí. Eu não sabia quem que era o diretor da época da regionalização. Eu simplesmente não sabia. E aí, o senhor Carlos Lobato levantou e falou assim, olha, o diretor era eu. E eu fiz um trabalho e mostrei que a regionalização iria falir a Santa Casa. Eu até assustei, porque eu nunca tinha visto ninguém falar aquilo lá, nem ouvido ninguém falar aquilo lá. Ele levantou no meio de todo mundo, eu posso falar aqui, porque tinha 40 pessoas dentro da sala. E fui eu que eu coloquei na ata, fiz questão de colocar na ata da Irmandade da Santa Casa, que a regionalização iria falir a Santa Casa. Eu bati palma para ele e falei, pô, pelo amor de Deus, agora descobri quem é o dono da boiada. Quer dizer, eu descobri não. Ele disse o seguinte, só que aconteceu que não adiantou nada. A Irmandade voltou a favor da regionalização e nós tivemos, a frase dele é marcante, ele falou assim, e nós tivemos que engolir goela abaixo isso daí. Isso foi a palavra dele. Na reunião que tinha mais de tempo. Bom, então agora tem a regionalização. Então, perguntaram para mim, por que é que não tem vaga na Santa Casa? Não tem vaga porque vem gente de tudo quanto é lugar. Também não tem vaga para os de fora. E o pior é que o Cross, ele pega e manda de qualquer jeito.
A frase do médico do CROSS para mim às 10 horas da noite foi assim: Doutor Sabino, né? O senhor tem CRM 21102, o senhor é velho, hein? Mais ou menos. Então, o senhor está tranquilo aí, mas eu vou lhe mandar um doente de Casa Branca que quebrou tudo, que bateu de moto num trator, está tudo quebrado. E eu não quero saber se tem vaga ou não tem vaga. Já deve estar chegando aí, viu? E o senhor se vira. Porque eu li aqui que o senhor tem ortopedista, tem neurocirurgião, então vocês se viram, mas não tem lugar. Onde é que eu vou pôr? Não, o senhor se vira aí. Acabou, teve uma sorte, acabou, um sujeito teve alta, não sei o quê, e acabou saindo da UTI, e a gente conseguiu colocar o camarada. Mas, você vê, ela manda sem vaga. O CROSS manda sem vaga. Não tem vaga, ele manda. E daqui para ir para outro lugar, não vai, viu? Se você não tem vaga e pede para o CROSS resolver o teu problema, demora 2, 3 dias. Você entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Não tem vaga porque tem muita gente. A demanda está muito grande, porque fizeram regionalização, porque a Santa Casa de Aguaí fechou, porque a cidade de São João da Boa Vista cresceu e a UTI ficou do mesmo tamanho. Esse projeto de aumentar para 30 leitos a UTI de São João da Boa Vista, olha, eu vou morrer e não vou ver isso daí. Porque não tem nada, eu acho que é da tua época. E cadê? E é só puxar, dar uma puxadinha, aquilo não custa coisa nenhuma. Eu vou falar, os caras falam para mim, custa 5 milhões. Aonde? 5 milhões no quê? O UTI é um chãozinho desse daqui, coisa e tal. Tem as camas, coisas, os aparelhos, coisa e tal. Mas não vai, rapaz. Não aumenta, não tem dinheiro. Eu acho que esse sistema vai levar a Santa Casa para o buraco. Você falou muito bem dos médicos. Eu puxei um pouco para a Santa Casa. É lógico, eu estou levando na cabeça. Meu fundo de garantia não paga faz 3 anos e meio. Entendeu? E a Santa Casa não paga os médicos faz 10, 12 meses. E não adianta, eu nem vou lá falar com o cara, porque eu sei que a situação que o cara está. Eu vou ficar falando o quê? Agora, a Santa Casa está indo para o buraco. Esse que é o problema. Esse sistema vai matar todo mundo. Vai matar, já matou a Santa Casa de São Paulo, já matou a Santa Casa de Ribeirão, já matou de Araraquara e vai matar todo mundo. Você falou muito, os médicos não recebem. Mas o médico não receber, ele se vira. Mas eu quero ver a Santa Casa se virar. Como é que ela vai se virar? Ela não tem jeito de se virar, ela está ganhando uma porcaria. Essa cirurgia que você disse que 3 médicos vai ganhar R$25. E quanto que a Santa Casa recebe? Uma ninharia. E quanto que ela gasta? Um doente desse custa uma fortuna. O antibiótico custa R$1.000 por dia. Não sei o que, custa mais R$2.000. Essas gama-globulina que passa aí, coisa e tal, de Guillain-Barré é um absurdo. Você entendeu? Então, albumina, você sabe quanto custa isso daí? E tudo quanto é cirrótico precisa. E a Santa Casa, outro dia, o cara falou, nossa, mas quanto é que gasta de albumina? Então, um alcoólatra, um cirrótico, coisa e tal, tem que tomar. E aí, como é que vai fazer? E esse é um sistema que vai levar a Santa Casa para o buraco, e hoje estão devendo 12 meses, a turma está achando que vai ficar mais uns 12, sem pagar. Entendeu? E é isso que eu estou querendo dizer. Você citou, precisamos fazer alguma coisa, a prefeitura precisa questionar a diretoria administrativa, que tem muitos mais dados, como esse que o Zé Eduardo salientou, que ele quer analisar o contrato que foi feito entre a Santa Casa e de alta complexidade, coisa e tal, quanto é que eles ganham, como é que é esse negócio, porque ninguém sabe disso. Né? Eu também não sei, ninguém fala para ninguém, mas também para salvar a Santa Casa. Por quê? Trabalha no buraco. A religião está achando ótima. Pô, manda tudo para São João. Então manda alta complexidade para São João, gasta uma puta nota. O cidadão de São João da Boa Vista, que vocês são representantes, fica lá na porta esperando. Né? Eu fui passar o marca-passo na mãe da Virgínia, 3 horas para arranjar um lugar. E quem que estava lá na sala? Um cara de Aguaí que o irmão tinha esfaqueado. E era a única sala de emergência que tinha. Mas como é que vai fazer, pô? Os caras acham que a gente não gosta. Vocês não estão deixando o doente de São João internar. Mas não tem lugar, pô? Onde é que vai pôr? Às vezes também fica o de Aguaí esperando de São João. Às vezes fica o do outro. E isso daí eu vejo. O meu ver, eu que estou lá dentro, em plantão ontem, 12 horas. O problema do plantão é arranjar uma vaga para alguém, pô. Infarto do miocárdio tratado, sentado na cadeira.
deitado num leito de enfermaria? Oh, meu Deus do céu. Como é que nós vamos fazer? Não tem vaga para nada. E eu, quando eles falam do hospital, eu falei, quando é que esse hospital que você está falando, hein? É aqui? É no que eu trabalho? Porque não deve ser. Quer dizer, diz que está mil maravilhas. Onde é que está mil maravilhas? Bom, está melhor que essas coisas aí, que não sei de onde. Que aí não tem nada mesmo. Mas, e ele luta com muita força a Santa Casa, de a mesa administrativa, coisa e tal. E todo mundo luta, mas ninguém sai do lugar. Ganhando essa miséria que você acabou de dizer aí, você disse a parte médica. Só ilustrando, Sabino, o tratamento do cirrótico, a Santa Casa recebe a diária de R$157. Oi, R$157. Gasta na albumina R$400. Exatamente, a tabela SUS leva todo mundo pro vermelho, não tem jeito. Vai levando todo mundo pro vermelho sempre. Aí o nego que está administrando começa a tirar dinheiro do C, do outro. Se você ficar quietinho, não vai receber nada. O que ele vai fazer? Sabino, você me dá o direito à palavra? O sistema de regionalização, desde que foi implantado há alguns anos atrás, você mesmo já disse que você colocou na ata que o próprio administrador citou que seria o final da Santa Casa, correto? Todo mundo já sabia disso. Todo mundo. Com relação aos plantões à distância, esses plantões à distância são pagos pela prefeitura. A prefeitura nunca atrasou um dia o pagamento. Esse dinheiro é destinado aos médicos, porque sem médico não há atendimento à população. Então, a administração da Santa Casa, o senhor Carlos Lobato, honrando o seu compromisso com os médicos. Eu sei também que ele tem outros compromissos, com medicamentos, como você citou, etc. e tal. Mas ele recebendo o dinheiro exclusivo da prefeitura para pagar os plantões à distância e utilizar esse dinheiro para fazer pagamento de outras coisas, que vai saber o quê, porque ninguém passa conta de nada, ele está utilizando o dinheiro dos médicos de uma maneira inapropriada. Isso é apropriação indébita de dinheiro. Isso é crime. Independente da Santa Casa estar bem financeiramente ou não. Se já foi detectado que a regionalização não é boa, causa prejuízo, etc. e tal, por que persistir no erro? Porque esse erro deve estar beneficiando alguém. Porque senão esse erro não iria estar persistindo no erro. E o dinheiro repassado pela prefeitura, que antigamente a gente recebia diretamente da prefeitura, porque hoje tem que passar pela administração para depois cair para os médicos. Os médicos também não são obrigados a ficarem trabalhando 12 meses, 13, 14, 15, 2 anos sem receber. Médico tem mais de uma fonte de trabalho, mas o médico trabalhou como qualquer cidadão, ele tem direito a receber. Eu não estou falando isso para defender o médico porque eu sou médico. Eu estou falando isso porque é um direito do profissional que exerceu o trabalho dele. Porque muitos profissionais, Natal, Ano Novo, sábado, domingo, estão lá de madrugada trabalhando e não estão recebendo há mais de um ano. Então, no meu entendimento, o grande erro aqui, a grande pessoa aqui que eu acho que está conduzindo e persiste no erro é o senhor Carlos Lobato. Ele já foi convocado a comparecer aqui na casa e não veio por quê? Porque ele não vai ter resposta para essas perguntas. Ele vai ser indagado sobre várias situações e ele não vai responder. Recentemente teve um problema com os ginecologistas que só foi resolvido porque ele sabia que iria haver intervenção da Câmara Municipal. Era uma vergonha o que ele queria fazer. A carta que ele deu direcionada aos ginecologistas, aquilo é uma vergonha. Aquilo é digno dele, ele teria que se retratar à classe médica, não apenas aos ginecologistas. Então, se o sistema dá prejuízo, por que persiste no sistema? A mesa administrativa é composta, a grande maioria da mesa, por empresários. Será que na empresa deles, eles também conduzem tudo no vermelho, como eles conduzem a Santa Casa? Então, será que eles conduzem? Com certeza eles não conduzem. Porque empresário quer lucro. Porque eles pagam. Empresário quer lucro. O plano de saúde, a maioria dos empresários que utilizam o plano de saúde da Santa Casa, utilizam o plano de saúde pagando uma miséria. Você sabe muito bem disso do que eu estou falando. Sei. Então muitos estão na mesa
para aproveitar e utilizar do plano de saúde. Então, não justifica o atraso do pagamento aos médicos, porque a prefeitura está rigorosamente em dia. Eu, se fosse representante da PM, representante da classe médica, faria o seguinte, essa é uma opinião minha, não sei como é que vocês vão se portar. Plantão apenas o mínimo, a urgência e a emergência, 30% funcionando, o resto nós não vamos atender. Uma comunicação ao Conselho Regional, uma comunicação ao Departamento Municipal de Saúde, uma comunicação a todos os órgãos competentes. Porque, caso contrário, vocês vão estar exercendo a função de escravo lá dentro. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho errado, é o seguinte: ele pega o dinheiro do plantonista à distância, que também está trabalhando, do ortopedista, que fica lá 4, 5, 6 horas operando, do anestesista que está do lado lá, com o anexinho está aí de prova, e não paga esses plantonistas à distância e paga o plantão de corpo presente? Qual que é a diferença do plantonista à distância e do plantão de corpo presente? Não, o plantonista à distância, eu dou plantão à distância e corpo presente. Ele paga o P2 do ambulatório, paga o P1 e paga plantão à distância. Ele paga geralmente direitinho. Quer dizer, direitinho lá nunca sai, né? E atrasado também. Tá um mês atrasado. Ele de vez em quando atrasa um mês, aí tu machia e aí ele paga um pouquinho. Mas você tem razão em tudo que você falou. Eu concordo ipsis litis com tudo que você falou, é verdade. Eu não quis aqui justificar o roubo que é pegar o dinheiro dos outros e passar para outra coisa. Isso é roubo, né? Se eu pego o teu dinheiro e pago o do Alexinho e pago ele aqui, eu estou roubando, né? Isso não justifica. E o fato de a Santa Casa estar no buraco não justifica. Agora, como você falou, a quem interessa a regionalização? Uma vez, um médico que estava na Assembleia falou para mim, falou para todo mundo, e que interessa aos políticos que querem votos, e nós estamos aqui para eleger deputados. Eu não sei se isso é verdade, se é mentira, mas ele falou no meio da reunião. Eu falei, será que é isso? Que então o sujeito ganha voto arranjando gente para vir de Santa Cruz das Palmeiras, do Tambaú, e aí fala com o prefeitão fala não sei o quê, e aí arranja, não, mas foi o deputado que... Eu não sei se isso acontece, entendeu? Mas era uma coisa que o camarada falou, e eu falei, porque você citou o exemplo, para quem interessa, porque, pô, a Santa Casa vai para o buraco, né? Os munícipes de São João, que vocês defendem, tá lá esperando, eu pus a mulher de ponta cabeça, né? Porque para ir sangue na cabeça, que tem PAV total. Agora, então, mas como é que faz? Então para nós não interessa, para mim não interessa, né? Pegar meu dinheiro de um lugar e passar para outro, ele paga eu com o mesmo dinheiro de um lugar que eu trabalho para o outro lugar. Quer dizer, isso é roubo. E outro fator interessante que você citou. Você estava no plantão, liga o cross, doutor Sabino, eu estou mandando. Ele não pede, ele fala assim, eu estou mandando. Só que a hora que você pega o telefone e você tem um caso de alta complexidade, que a gente sabe que a Santa Casa não dá conta, você mesmo citou aí, eu fico 2, 3, 4, 5, 6 dias no telefone e não consigo transferir. Correto? Então por que você, estando no hospital regional, entre aspas, regional, é obrigado a engolir isso, e quando você está numa situação semelhante, você também não pode fazer a mesma coisa? Porque vem ordem sim, dos senhores deputados que você citou. Olha, vou citar um exemplo. Lá em São Paulo, numa reunião de 600 médicos, mais ou menos, dentro do Hospital das Clínicas, eu levantei e falei isso daí para eles. Falei, escuta, o marca-passo provisório, a gente coloca. O marca-passo provisório é um fio que o cara fica enfincado no pescoço aqui, pô. Entendeu? E aí precisa resolver esse problema, porque ele tem que pôr definitivo. O doutor Escanda coloca o marca-passo definitivo, mas não é proibido colocar pelo SUS, né? Então, tem que arranjar uma vaga. Aí você põe no cross, sabe quanto tempo demora? 18 dias. 18 dias o cara confiou em ficar. Eu levantei em São Paulo e falei, ô negão, você tá UTI neonatal? E a UTI neonatal, quantos dias você demora? Bom, a UTI neonatal? UTI neonatal eu tenho uma história, rapaz. Eu não vou contar a história. Não, sim, dias. Quantos dias demora? Quantos dias? As histórias demora mais tempo para você transferir do que o Palmeiras para ser campeão. Não, o Palmeiras não é longe. Ontem já fizemos 4.
Mas o que acontece, é uma coisa desse tipo. Nós só temos que receber e gastar o dinheiro de São João com atendimento da região. Tudo. Eles proíbem a gente de fazer qualquer procedimento, cirurgia cardíaca. Já morreu doente meu, precisava tocar uma válvula e fazer uma ponte safena. Uma ponte safena e tocar uma válvula. Não conseguia ir em lugar nenhum. O cara daqui faz. Nós tivemos um caso de Aguaí, o senhor Jair Francisco, que eu fui na televisão, pô. Aquele caso é um absurdo. O cara tinha que pôr uma ponte de safena. Nós não conseguimos em nenhum hospital do Brasil. Nós falamos até com o Enio Búfalo. O Enio Búfalo é um dos maiores cirurgiões de coração. O Enio Búfalo falou, manda o caso aqui que eu opero, pô. Que puta confusão. Nós mandamos 5 vezes. O prefeito, a Lia. Vou contar pra vocês. Isso interessa a vocês. A Lia chegou pra mim e falou assim, sabe, vocês mandaram 5 vezes o cara embora passar. 7 mil reais de ambulância. A prefeitura daqui de São João pagou. 5 vezes, dá 35 mil reais. A Lia pagou 35 mil reais porque o Hélio Buff falou, manda lá no Hospital São Paulo que eu vou operar. Você é um dos maiores cirurgiões do Brasil. Manda, o cara é o chefe, ele tem 80 anos de idade. Aí, mandamos lá, ia lá, batia e voltava. E o cara ia sair às 4 horas da manhã, 11 horas ele estava aqui. E quando ele chegava aqui, chegava com dor, eu falava para ele, mas grita de dor lá, porra. Você grita de dor só aqui na hora que só tem dor aqui em São João, pô. Aí, de noite, ele já sabia quanto que ele tinha que tomar de tridil. Ele virava pro plantonista lá, põe 15 ml hora, senão não passa a dor. Ele falava. A gente já sabia. Sabino, por que você não pode usar a vaga zero e eles podem com você? Então, e eu gastou 35 mil. Por que você não pode usar a vaga zero e eles podem usar com o São João da Boa Vista? Isso daí é um... Bom, aí então deve ter interesse, que eu não sei. Não, sim, isso tem que ter uma regulamentação, porque do mesmo jeito que vale para você, tem que valer para todo mundo. É uma lei, concorda ou não? Por que você é obrigado e ninguém aceita os nossos pacientes em São João da Boa Vista? Eu acho que eles estão achando que o hospital regional nosso aqui é o quê? Um HC? É o HC. Com 1000 Já vagas. foi falado isso daí. O cara falou assim, mas aí sai uma avaliação aqui. Ô, Sabino, aí sai uma avaliação que o hospital Santa Casa é padrão ouro, né? Padrão ouro. Do quê? Padrão ouro do quê? De espera? De espera. De espera. Pode ser padrão ouro de espera, né? De espera. 18 dias para botar o marca-passo? Não pode. Não pode. Isso daí eu falei lá, falei pros caras, fica com 18 dias com um fio enfincado no pescoço pra você ver como é que é. Vai no banheiro com o fio enfincado no pescoço. Volta, tem que ficar deitado. Que é isso, pô? Isso é o fim do mundo. É isso que acontece. Agora melhorou, não fica 18, não fica uns 13. Sabino, mas você poderia fazer isso aqui em São João. Mais humano. Ademir, isso poderia ser feito aqui em São João. Tanto pode fazer aqui em São João que dentro da Santa Casa tem uma área que chama Sancor, que faz particular. E tem faz particular. Mas não faz pelo SUS. Eu tenho um cara lá para fazer hoje lá. Ele vai fazer, porque ele já falou que ele vai pagar e acabou. Agora, como é que vai fazer? Mas não faz pelo SUS. Ele não pode fazer. O cateterismo, o seu prefeito foi lá e eu falei com ele naquele dia da Lia, porque esse cara, o Francisco, esse que foi para lá e voltou, ele acabou sendo operado aqui. Sabe como é que foi? A mulher dele virou para mim e falou assim, doutor, eu vou fazer uma campanha na internet para ver se arrecado 30 mil para fazer uma cirurgia particular aqui. Uma ponte safena. Uma. O cara quase morreu. Senão meu marido vai morrer de Aguaí. Seu Jair Francisco dos Santos. Foi aquele que teve alta e voltou no mesmo dia, não foi ou não? Ele ia voltar. Não, mas ele teve alta do SUS, ele reintegrou o particular e operou. É esse caso aí, não é? E tem mais. E tem mais uma coisa. A mulher fez isso daí. Aí a televisão veio em cima da gente. A televisão veio comigo, a SPTV. Eu fui na SPTV, vieram todos, nós queremos saber por que o senhor mandou ela ir na televisão e na internet. Eu falei, eu mandei ela fazer nada. Ela fez porque ela quis. O marido dela quer morrer. Ela pegou, foi lá e falou para mim, o senhor fica bravo se eu for na internet e procurar. Ela levantou o dinheiro em 3 dias. E operou. E aquilo que os caras diziam lá em São Paulo, que não era para operar, eu não sei como é que pode ter acontecido um negócio desse. Foi avaliado por um monte de equipe. Não pode operar, que ele vai morrer. Um cara de 53 anos fazer uma ponte safena e morrer. Só na cabeça de algum louco. Eu falava isso daí. Aí os caras veio e falaram, vamos operar, vai. E aí operou. Aí São João, tá bom, acabou, nunca mais teve dor no peito. E aí, como é que faz? Foi para São Paulo, a prefeitura de São João gastou 35 mil reais de ambulância.
O valor da cirurgia era 30, de ambulância gastou 35 e voltava. Sabino. Esse é o sistema de saúde do Brasil? Sabino. É um absurdo. Sabino, o que falta para a Sancor ser credenciada pelo SUS? Olha, já pedimos, já imploramos. Não, sim, mas o que falta? Não o que pediu, o que falta? Eu não sei nem como é que tá esse negócio mais. Doutor, está faltando leito da UTI. Não estou falando da UTI também. Não. Nós estávamos no parlamento, nós fomos lá, e falta criar mais leito. Não, tudo bem, mas se for ter... Isso mesmo, isso é verdade. Não, tudo bem, mas se for ter uma... criar pelo SUS, eu sei. Aí vai chover de... Mas se for ter uma cirurgia... Se for credenciado, pode ter, por exemplo, uma cirurgia programada, deixar um leito reservado na UTI. O Alexinho está aí como anestesista, ele sabe disso, o Sabino também sabe, certo? Deixa um leito reservado e põe esse paciente e se opera e vai para a UTI depois. Se porventura surgir na madrugada um caso de UTI, suspende essa cirurgia, porque é uma cirurgia eletiva e opera outro dia. Então, só a UTI não é a justificativa. O que está faltando aí, acho que é um pouco de boa vontade também. Deixa eu te falar, porque eu estou por dentro, o Gaia também está por dentro. O que está acontecendo? Já está fazendo até um projeto para aumentar a UTI, e depois vai ver como consegue esse dinheiro. Nós conseguimos R$500 mil com o Paulo Teixeira, e tem mais um deputado que conseguiu mais 600 mil, está dando 1.100.000, que era para a UTI neonatal. Talvez vai ser para a construção dessas UTI, e aí o médico, o doutor Scanner, o doutor André, o doutor Edson lá de Pinhal, eles querem fazer, porque sem aparelhagem, eles trazem a aparelhagem deles para fazer aqui, junto com os médicos aqui de São João. Porque já estão aqui, né, doutor? Não, mas então deixa eu explicar uma coisa, não é bem assim. Pra gente saber como é que é, não é bem assim. Não é nada disso daí. Isso daí que você está contando. Passou isso para nós. Isso que você está contando é uma história. É porque nós tivemos com o Berlim lá e o Carlos Lobato, e passou isso para nós. Então, eu fui na reunião e não tem nada disso. Ninguém quer fazer nada disso lá dentro. Nossa. Eu fui na reunião e os caras falaram assim: quem vai pôr dinheiro lá para fazer isso daí? Aí eu falei: não, vamos fazer a UCO. Vamos fazer a UCO, Unidade Coronariana. Vamos fazer a UCO, porque tem um monte de doente miocardíaco, coisa e tal. Vamos fazer a UCO, coisa e tal. Vamos fazer, nem que for para tomar prejuízo. Nossa, na hora que eu falei isso daí, o pessoal que era sócio falou assim: bom, então vai ser pagar. Porque a Sancor fica... A última reunião que eu tive, eu sou sócio, viu? E o pessoal estava devendo R$600 mil para a Sancor. Agora, eles falaram para mim: tá bom, Sabino, então nós vamos fazer mais uma UCO. E depois eu quero ver quem que vai pagar os enfermeiros, quem que vai pagar todas essas coisas aí. Isso daí foi o que eu ouvi. E votação. Entendeu? E nós perdemos. Então, esse projeto de aumentar a UTI, isso daí foi 30 anos que tem. É uma planta que fiz. Quantos anos faz? Até na última, faz o quê? Faz mais de 10 anos. Eu só ouço isso. E o que eu vejo no dia a dia é eu tratar um doente com infarto no miocárdio na enfermaria. Às vezes sentado numa cadeira dessa. Porque não tem vaga. Agora o projeto, o Edson, os caras, coisa e tal, eles não vão, ninguém vai botar a mão no bolso. Você acabou de falar, o cara está devendo 12 meses. Você tem coragem de fazer um negócio dentro de um hospital que está devendo e que segura o pagamento de tudo? E a primeira coisa é segurar o pagamento. Segura o pagamento da oncologia, segura o pagamento da cardiologia, segura o pagamento de tudo. Como é que você vai fazer um negócio desse? E depois, ninguém recebe. Olha, vou falar uma coisa para você. O Flamengo, o Corinthians e a Santa Casa, ninguém ganha deles, viu? Você pode querer cobrar deles, você não vai receber, não. Entendeu? Porque você ganha, mas depois você não recebe. Tem processo lá na Santa Casa, todo mundo ganhou com essa história de não receber. O cara chegou um dia lá na Santa Casa e diminuiu o ordenado dos médicos, de todos que trabalhavam. Não vocês não ganham mais 200, vocês ganham 100. Mas não pode, é contra a lei. Quero saber. Aí fomos na justiça. Ganhamos tudo na justiça, não recebemos porra nenhuma. Entendeu? Não vai receber. Porque a instituição nacional, você também você nem quer receber. Você vê a desgraça e o que aquilo lá representa para a população.
Por isso que eu falei para o Ademir, os médicos precisam receber. É um roubo? É um roubo. Pegaram o dinheiro dos médicos, roubaram? Roubaram. Isso já foi dito. O próprio Carlos fala que ele pega o dinheiro de uma coisa e paga a outra. Ele falou. Por isso a gente pode falar. Isso é um roubo. Pela lei é considerado um roubo. Mas como é que vai fazer? Vai acabar com o Corinthians, com o Flamengo e com a Santa Casa? Não pode. É uma instituição nacional. É uma coisa que está salvando o povo. O governo brasileiro não faz. Eu vi aqui falar, eu vou fazer um hospital governamental, público, não sei o quê. Faz nada. Faz nada. Vai conversa mole. Aí você fica aí, batendo orelha e não sai nada. Por exemplo, essa ideia de que vai sair isso daí, até que o governo ele manda uma verba maior, mais diferenciada para essa UCO que eu falei para vocês, coisa e tal. Só que aí passa na mão da Santa Casa, tá devendo, não paga os caras. A oncologia, se você visse o Kiko Monte brigou uma vez com a Ana Cristina, você estava lá? Você viu aquela reunião? Pô, o cara pulava, rapaz. 600 mil reais. Vocês pegam o meu dinheiro e pagam todo mundo. O dinheiro do tratamento de câncer. Pagou todo mundo. Pagou o Chaves, eu, alguém lá, todo mundo que trabalhava. Pagou, mas ninguém mandou ele pagar. Quer dizer, o cara pega o dinheiro do cara e paga pro outro. Você entendeu? E aí? Você Sabino está sem receber? Não, Sabino. E aí Sabino, aqui. E aí é o seguinte, o erro é administrativo. O erro está, que nem eu falei, no nome do senhor Carlos Lobato. Ele está fazendo gato e sapato do jeito que ele bem entende, sem consultar ninguém. Sem consultar ninguém. Então, se o erro é esse cidadão tem que ser substituído. Por que ele não é homem e não vem aqui encarar as perguntas juntamente com os médicos? Porque, na minha opinião, ele é rato. Ele foge da conversa. Ele é o grande culpado de tudo. Ele pega o dinheiro seu, do Alexinho, do Ademir, de todo mundo, faz o que ele bem entende com o dinheiro dele. O salário dele está em dia ou está atrasado? Mas, Chaves, o salário dele está em dia ou está atrasado? Consideravelmente deve estar em dia e se não tiver com alguns adiantamentos. Então o erro é administrativo. Está mal administrada. Já há muitos anos. Uma vez, o prefeito, o senhor Vanderlei, eu conversando com ele, quando deu aquele problema do ginecologista, se você está lembrado, há uns 3 anos atrás, quando a Ana Cristina foi mandada embora, e eu acabei assumindo a diretoria técnica e clínica por força de você lembra disso? E tinha esse problema com os ginecologistas. E aí o que aconteceu? Deu aquele boró, tal, tudo, o prefeito veio, ajudou a Santa Casa. Eu falei para ele, eu vou falar isso daí para todo mundo, que você ajudou a Santa Casa. Eu falei para ele, ó, dia 31 os ginecologistas vão parar. Se chegar uma moça com placenta prévia, morreu o nenê, morreu a mulher, como outro dia morreu o nenê, não, saiu os dois, viu? Mas tinha plantonista de ginecologia. Naquela época o plantonista de ginecologia disse que ia acabar. Lembra disso, né? Morreu um nenê esses dias, mas acho que vários. Agora, essa mulher saiu. Agora, eu falei, se morrer por falta de plantonista, vai ser problema da prefeitura, porque não queria ajudar. E o prefeito acabou reajustando. E ele me disse naquele dia uma frase que eu nunca mais esqueço. Ele virou para mim e falou assim, as palavras foram essas: eu estou segurando a mão do promotor. Eu falei, mas o que é isso? Como é que será que segura a mão do promotor? Porque ele vai processar a mesa administrativa pela atual situação que está a Santa Casa. E o Vanderlei falou para mim isso daí. Eu ouvi isso daí e falei, será que isso daí vai acontecer? Porque, veja bem, o que o Chaves acabou de falar para mim é um problema administrativo e ele faz o que bem entende. Um provedor foi lá e diminuiu o ordenário de todo mundo, de 20 médicos, de uma vez. Ele faz o que bem entende. Não foi você, não foi o anterior. Foi o anterior. Mas ele estava com vontade. Aí o que aconteceu? Essas coisas acontecem lá, um desmando administrativo. Sempre aconteceu. Ele era diferente um pouquinho, era um sujeito que a gente até ajudou muito lá, tal, tudo. Agora, doutor Sabino,
Só uma pergunta, por gentileza. Boa noite. Boa noite. É interessante escutar tudo isso e ver que a real situação que afronta todos vocês, mas eu queria só uma pergunta de vocês. Não sei se existe a possibilidade de resposta, mas na sua opinião, qual é a solução então? Qual o caminho? Porque nós temos aqui que buscar uma solução para todos, sabendo da importância que representa a Santa Casa. Mas na sua visão, como o membro que está lá envolvido em tudo isso, qual o melhor caminho para solucionar esse problema? Bom, então, eu acho que o melhor caminho que a gente tem de encontrar na vida para solucionar qualquer problema, não é a verdade. A verdade é a única coisa que vai nos libertar e vai fazer achar o caminho. Sabe qual é o problema? Nenhum de nós aqui, nem eu, acho que eu estou mais por fora ainda, sabe da verdade. Cadê a verdade desse negócio? Pelo que eu entendi, doutor Sabino. Põe para quem? E põe para ele, para cá. Viu, doutor Sabino? Não ficar louco desse jeito. Pelo que eu entendi, os repasses são feitos tanto pelo SUS quanto pela Prefeitura de forma regular. Vai lá e o dinheiro existe, né? Mas parece que representa pela administração da Santa Casa que existe 2 pratos de comida para sustentar 10 crianças. Né? Mais ou menos por aí. Então, e bem arroz, feijão, bem básico, sem carne, sem nada. Né? Então, você vê que o dinheiro existe, vocês não estão exigindo mais do que aquilo que é repassado, vocês não querem um aumento, vocês estão querendo receber o dinheiro de vocês. Mas né? Isso daí que já está pago, e já está repassado. Porém, esse dinheiro, aonde que ele vai parar? É isso que você colocou aí. Aonde que ele está? O que estão fazendo com esse dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, na verdade, é o esclarecimento disso que foi pedido nessa casa. Aonde está o dinheiro que a Prefeitura repassa para a Santa Casa, que o SUS repassa para a Santa Casa? O administrador disse que não está. Que está faltando um dinheiro. Quando nós fomos em São Paulo, naquele dia que eu falei negócio do fio ficar no pescoço, os negros prometeram 300 mil por mês, que faz 6 meses que não paga, que dá 1,8 milhão. E se vier 1,8 milhão, dá para pagar os plantões, não é isso que ele fala? Então, é isso que ele fala. Agora, esse dinheiro, como é que você pelo que eu entendi por uma fala, pelo que eu entendi de uma fala que o senhor falou também, doutor, pelo que eu entendi da fala que o senhor falou também aí, há pouco, parece que eles pegam o dinheiro e usam para comprar medicamentos, produtos de procedimento, dinheiro que seria de salário. Aí é um absurdo, né? Aí é um absurdo, porque eles também recebem as internações, os medicamentos são repassados para eles, o que é de uso da Prefeitura. Tem outra parte que é subsidiada através dos seguros, seguro de acidente e demais situações que também a Santa Casa recebe. Então, existem outras formas de dinheiro que entram na Santa Casa, que é para custear esses tipos de coisa. Agora, e o dinheiro do salário é dinheiro do salário. Eu posso dizer uma coisa? O dinheiro do SUS é tão pouco que não vai... Isso que eu acho. Isso vai roer. É uma bola isso daí. Essa outra especialidade, ela vai comer. O cara lá... cada caso é um caso caro. Doutor Sabino, posso usar a palavra aqui? Eu gostaria de dar o meu parecer da seguinte forma. Sem sombra de dúvidas, a Santa Casa tem um problema seríssimo, não é de hoje, não é de ontem, nem de anteontem. Tá? É de muito tempo atrás. E ela tem um fator muito difícil, que é justamente naquilo que o Heberson fala, a solução não é simples. E qualquer interferência ou intercorrência dentro da Santa Casa, ela precisa ser muito ponderada, muito discutida, com muito conhecimento. Não se faz uma solução cortando a verba do município para a Santa Casa, querendo fazer pressões de tal forma que isso se soluciona.
Existe um contrato, sim, e que se a gente perde e a contratada não esteja cumprindo, o município pode tirar o dinheiro. Mas com a saúde não se faz isso. Porque a hora que você tira esse dinheiro, é gente que vai morrer na porta da Santa Casa. Então não tem como agir simplesmente administrativamente. A saúde é uma questão que não se resolve simplesmente pelos canais administrativos. Parte daí a diferença de se tratar a situação que nós estamos vivenciando. Outra situação. Existem N problemas. Se nós formos ficar aqui citando casos de irregularidades, de casos que morreram, nós não vamos chegar a local nenhum. O que eu percebo e trago como uma tentativa, porque nós não vamos resolver o problema da Santa Casa, e isso é fato, tá? Nós vamos tentar buscar uma solução para que possa ter um caminho e lá na frente, essa situação da Santa Casa não se resolve da noite para o dia, de forma alguma. E não se resolve buscando verbas, com emendas de deputado. Não se resolve, porque quantas vezes nós trouxemos verba para a Santa Casa e parecia que quanto mais verba se trazia para a Santa Casa, mais o problema aparecia. As coisas não se resolviam. Então, mas por quê? Então é isso que eu quero. Doutor Sabino, porque o SUS não paga. Não, só um instante. Não regula a tabela faz 12 anos? Então é isso que eu quero chegar. Não é uma questão simplesmente de jogar recurso e administrar o recurso, porque o recurso é pequeno. Pode jogar o que for, o governo federal está colocando nas costas do governo municipal a saúde da população. Justamente. O que a Constituição fala? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas qual Estado? O municipal, o federal ou o estadual? É o município quem carrega. Quem pode mais chora menos. O federal não paga piosca nenhuma e manda o municipal ficar pagando, cobrindo o buraco. É isso daí que está acontecendo. Eu só queria chegar a uma conclusão. Por isso que vai pegar dinheiro com o deputado e não cobre o buraco. Porque o buraco é muito grande. Então é só isso que eu quero chegar aqui. Eu quero só chegar aqui numa situação de que muito me indigna só um fato. E aquele que o senhor falou. A Santa Casa nunca foi transparente. Em gestão nenhuma. Em gestão nenhuma. Isso sim. Nem na do Zé, nem na do João. Nada. Nenhuma ela foi transparente. Você nunca sabe o que está acontecendo. Nunca sabe o que está acontecendo. Talvez seja, assim, uma das únicas soluções a intervenção do Ministério Público. Porque a hora que o Ministério Público entra, aí as questões e as conversas são outras. Então, pelo histórico que nós temos da Santa Casa, e pelo que eu passei 8 anos no governo e assisti toda essa dificuldade, essa ansiedade que a gente tinha de resolver os problemas na Santa Casa, quantas e quantas vezes nós trouxemos recursos para a Santa Casa, projetos com o governo do Estado, que se a Santa Casa fizesse a produtividade dela, o governo pagava em dobro, não conseguiu resolver o problema. Então, o que me faz, da experiência que eu passei de 8 anos, não existe solução se não vier pelo Ministério Público. Isso. Me desculpe. Só tem razão. O Ministério Público tem que interferir urgente. Mas eu falei. Na Santa Quem falou Casa. isso foi o Vanderlei para mim. O Vanderlei falou que estava segurando a mão do promotor. Mas não pode. Mas eu falei para ele, não segura não. Não segura não. Resolve de outra forma. Quem mandou você segurar? Infelizmente, será o Ministério Público que vai buscar o caminho dentro da Santa Casa. Diálogo com nós. Eu já participei de vários. A senhora participou de muito. Mas eu estou na Santa Casa, sabe quantos anos? Faz 39 anos. E a senhora não lembra. Quantos anos a senhora tem? Não vou falar, não fala a idade, não. 57. 57. A senhora tinha. Eu tenho 40 anos, a senhora tinha 17 anos quando eu cheguei na Santa Casa. Eu vou contar uma coisa para a senhora. Não sempre foi assim, não. Não sempre foi assim, não. Sei. Isso daí, eu posso falar uma coisa para a senhora? Eu não queria falar, mas agora eu me lembrei. Por que está assim? Por quê? Quem está lidando? Quem que é a mesa administrativa? Vamos desculpar os da mesa administrativa. Não tenho conhecimento. Eu gosto muito disso. Mas o problema é o seguinte: não tem conhecimento técnico. Não pode direcionar. Quem era da mesa administrativa? Eu era da mesa administrativa.
É um absurdo. O doutor Alex lá era da mesa Justamente, doutor Sabino. Então, os médicos participavam da mesa administrativa e votavam lá. Justo. Veio o doutor Zé Rubens Sisquim e tirou da mesa administrativa todos os médicos. Por isso que eu disse agora aqui que o cara que vai lá na mesa administrativa, tem muito cara que entende do que está fazendo. Tem muito cara que não entende nada. Você entendeu? Então vai lá e vota. Você não imaginou, vocês estão aqui e tem 10 analfabetos aqui, os caras falam, vamos dar 20 milhões pro Pratinha. Então dá 20, põe aí 20 milhões no Pratinha. Então, doutor E lá Sabino, tem cara que dá 20 milhões no Pratinha. É a questão. Entendeu? Lá tem. Por quê? Tem os caras que vão na conversa dos outros, que foi com o Zé Rubens Sisquim. Quem tiver melhor lado é passa. Que é melhor lá do relógio da o cara não catedral, tá entendendo todo mundo nada. compra. Então, é o seguinte. O que eu só queria É o complementar... seguinte, quem que é o responsável pelas coisas? Porque se eu sou da mesa administrativa e eu voto que é para trazer o SUS para cá, e aí começa a falir a Santa Casa, quem votou para agora, o senhor vai pagar a conta. Por quê? Uma vez fizeram uma pergunta aqui agora mesmo. Por que alguém administrando a indústria deles, quem falou isso? O Chaves. Por que ele não fica no vermelho e na Santa Casa? Fica porque na indústria dele ele vai pagar a conta, velho. E lá na Santa Casa, quem paga a conta, eu vou atrás de você, arranja um deputado lá para me dar dinheiro. Deixa eu só completar. Aí, pagou a conta. Só para completar o pensamento. Deixa eu terminar. O que eu estou querendo dizer é isso, que não adianta nós ficarmos aqui hoje nessa conversa. Mas já adiantou. É possível fazer até uma reunião que não vai chegar para a